Eu sou Regiane Cunha, sou terapeuta especialista na superação da depressão e da ansiedade, e nesse perfil eu ajudo pessoas que queiram aprender a superar, a viver sem depressão e ansiedade de um jeito simples, rápido, eficaz e sem precisar fazer uso de medicamentos. O conteúdo de hoje fala sobre a desmotivação. Se você está passando por um processo de desmotivação, lembrando, derivado da depressão, porque isso vai fazer muito mais sentido para quem tem depressão, muito menos sentido para quem só simplesmente está passando por uma fase de procrastinação. O que a gente vai falar não é de procrastinação, nós vamos falar de desmotivação e principalmente de como que a gente consegue combater quando a gente entra naquela vida preto e branco, quando a gente não consegue se interessar por mais nada, quando a gente tem dificuldades de sentir novamente vontade de estar viva, sabe? Aquela vontade, aquele desejo de eu quero voltar a sentir felicidade. Quando a gente passa por um processo de desmotivação, é muito comum, por exemplo, uma pessoa já não ter vontade nem de fazer coisas que antes ela fazia, de que antes alegravam ela, comer comidas que antes faziam-lhe bem, que ela se sentia feliz, vontade de estar com pessoas que ela sempre amou e desejou estar perto. Às vezes tem o nascimento de um neto e aquilo já não vibra dentro do coração e ela se sente culpada por não conseguir sentir alegria em participar desses eventos que antes enchia tanto o rosto dela. Então, é sobre esse tipo de pessoas que nós vamos estar falando hoje aqui, sobre a desmotivação e como ela vai roubando silenciosamente o brilho da nossa vida. Muitas pessoas, por má informação, acreditam que depressão é quase como diabetes, é quase como uma doença que vai acompanhar você para o resto da vida. E não é verdade. Isso não é realidade. Você pode sim sair da depressão, mas também não é falta de Deus e não é porque você não tem fé que você não sai da depressão. Também não é só tomando medicamentos que você vai sair. De fato, é uma doença e ela precisa ser tratada como tal. Eu preciso olhar para essa depressão e pensar quais são os pontos que fizeram com que eu entrei em depressão, quais são os pontos que eu preciso resolver para sair da depressão. Né? Porque ela é uma doença psicossomática. Se é uma doença psicossomática, é uma doença que tem um fórum emocional, um fundo emocional que pode acontecer com qualquer pessoa. Pode ser rico, pobre, pode ser branco, pode ser amarelo, pardo, japonês, chinês, pode ser qualquer pessoa. Basta ter coração, sentimentos. Não estou nem falando de coração, órgão vital. Sentimentos. Se você tem sentimentos, você pode um dia sofrer de depressão. Por quê? Porque basta você ter um sentimento que você não conseguiu resolver. As pessoas que têm ansiedade, né? A ansiedade vai trazer para você um caminho progressivo que vai colocar você em depressão se você não agir a tempo. E é muito comum a gente achar pessoas que têm hoje em dia depressão com ansiedade e outras pessoas que têm ansiedade que estão na linha tênue já para entrar em depressão. Porque a depressão responde a algumas coisas. Então, a ansiedade, eu começo com o descontrole físico, depois eu não consigo mais lidar, começo a não querer sair para a rua, começo a me isolar, e aí, automaticamente, ou eu tenho crise, ataques de pânico, ou simplesmente eu começo a me isolar tanto que eu começo a desenvolver a depressão porque eu não estou conseguindo lidar comigo mesmo. E tudo derivado ao mesmo emocional que eu não olhei. Então, quando a gente entra num processo depressivo, que a gente não está conseguindo ter alegria na vida, que a gente está se sentindo desmotivada, que a gente está se sentindo embaixo, se sentindo na espécie casulo, que a gente está tendo a sensação de que nós precisamos se esconder, que a gente só está bem dentro do quarto, no escuro, com a luz apagada, que tem aquelas enxaquecas, né, que fazem com que você pare de pensar. A enxaqueca nada mais é do que eu preciso parar de pensar nisso que me perturba. Aquilo está latejando tanto no meu cérebro que o meu cérebro cria uma resposta orgânica para que eu deixe de pensar tanto naquilo, porque a dor é tão insuportável que eu não consigo pensar em mais nada. Mas daí eu já não penso naquele problema, né? Então, sempre que eu estou num processo depressivo, eu vou precisar de tempo para resolver. É o meu corpo dizendo assim, olha, eu preciso de tempo para resolver esse emocional, esse sentimento que está aqui. E vai ativar alguns escudos relacionados a esse tempo também. Mas daí, dentro desse processo, o que começa a acontecer? Eu começo a olhar para minha família, eu começo a perder a alegria, eu começo a sentir que eu preciso ficar sozinha, que eu estou estorvando, que eu já não sou aquela pessoa que eu era, eu começo a me desconhecer e isso vai me afastando lentamente das pessoas. E aí, automaticamente, a chance de eu perder o brilho é muito maior. A chance de eu deixar de ver aquelas coisas que antes me deixavam feliz e começar a me ver triste é muito maior. Então, eu preciso fazer alguma coisa quando eu começo a entrar na desmotivação. E eu quero fazer um alerta, assim, bastante importante, porque quando eu estou nesse processo, se eu estou no processo de desmotivação, e esse processo
tem prosseguido na minha história, eu preciso fazer alguma coisa para parar. Porque se eu não fizer alguma coisa para parar, eu vou parar de estar envolvida com outras pessoas, eu vou deixar de fazer coisas básicas em casa. Algumas pessoas começam a se alimentar muito mal quando se alimentam, vão perdendo a vontade de estar socialmente com pessoas, vão começando a entrar num processo de isolamento, eu paro de fazer minha higiene pessoal e isso é muito preocupante. Então, se você está vivendo desmotivação nesse momento, se você está sentindo que de alguma forma essa fala está batendo aqui dentro e está parecida com o que você está vivendo nesse momento, eu preciso chamar você atenção para esse alerta. E o primeiro passo, um dos passos mais importantes, um dos 3 componentes que eu sempre trago aqui para as minhas, que eu trago na minha metodologia para as minhas alunas, para as minhas seguidoras, é a gente conseguir olhar esse emocional. É conseguir entender o que está acontecendo com você emocionalmente. Né? Claro que dentro do curso e do acompanhamento, eu ajudo as pessoas a entenderem o que está acontecendo na emoção delas. Mas hoje aqui, o que você pode fazer? Você pode simplesmente entender o que está acontecendo com você nesse momento. Desde quando que você está se sentindo desmotivada? Desde quando? Quando que isso começou a acontecer? Quando que você começou a sentir que o brilho da sua vida estava sendo perdido? Quando que você começou a olhar para você de uma forma diferente? A perder a alegria, o sorriso, se sentiu em apatia. E aí eu tenho 2 coisas que são importantes nessa pergunta. Se você está sendo medicado ou se você não está sendo medicada. E por quê? Porque a pessoa que é medicada, isso comprovadamente, é comprovado cientificamente que a pessoa que está sendo medicada nesse momento com medicamentos antidepressivos, elas entram num estado de limbo, de sobrevivência. Então, elas nem se alegram com uma coisa boa, nem ficam tristes com uma coisa negativa. Por quê? Porque o medicamento que ela está tomando faz tanto efeito e é tão forte no seu sistema nervoso autônomo para diminuir as respostas automáticas que faz com que você entre em processo inibitório e você nem se emociona, nem deixa de se emocionar. Então, se você é essa pessoa, você vai precisar de um esforço muito maior para as coisas que eu vou dizer agora, para você conseguir voltar a se sentir motivada na sua vida. Por quê? Porque você está tomando dia após dia um medicamento para colocar você em estado de sobrevivência, para fazer com que você passe na vida como se tudo estivesse bem, mas você não está vivendo, você está em modo de sobrevivência. E provavelmente você se identifica com essa fala, você sabe que isso está acontecendo, você tem perdido a vontade, as coisas, parece que nada tem o mesmo sabor. E isso acontece mesmo com a medicação a longo prazo. Agora, se você não está tomando medicação, qual é o caminho que você pode fazer? Então, eu preciso de um alerta, eu preciso parar e pensar, o que está acontecendo com o meu emocional? Desde quando que eu comecei a não sentir prazer nas coisas? Qual foi a última vez que eu sorri? Alguém consegue me responder aqui nessas lives, das pessoas que estão me assistindo, qual foi a última vez que você lembra ter sorrido, ter se sentido feliz mesmo? Respondam para mim, por favor, Marilene, Ana Cristina, Dina, Avelair. As pessoas que estão aqui, por favor, respondam. Qual foi a última vez que você se sentiu sorrir? Que você se sentiu bem com você próprio? E se isso já aconteceu há algum tempo, o que fez com que você parasse de se sentir bem? Porque esse pode não ser o motivo que te colocou em depressão, mas de certeza é uma gota muito grande dentro do seu copo, do copo da sua vida. É isso que está fazendo com que você permaneça, né? Olha aqui a Aninha que disse, eu nem lembro. Né? Então, quando a gente nem consegue lembrar quando foi a última vez que a gente foi feliz, é sinal que algo não está bem. Então, eu preciso parar, aceitar os meus sentimentos, entender o que está acontecendo e perceber. Mas logo em seguida, além de eu perceber, eu não posso me culpabilizar por isso. Eu não posso, Zarita, pensar, viu, eu sou culpada por isso. Eu não lembro da última vez que eu fui feliz. Então eu tenho culpa. Não, eu preciso me acolher. Porque é de tanto se acusar e se acusar e se acusar e se acusar que o seu coração hoje está tão ferido. Porque provavelmente você passou por muitos momentos em que você foi mais acusada do que acolhida, em que você perdeu, ou seja, perdeu a proteção de alguém, que você sentiu que você estava sozinha.
Foram muito mais momentos assim do que ao contrário. Então, nós precisamos entender isso, olhar para a gente e falar assim: poxa, eu preciso me acolher. Se eu não estou me sentindo acolhida, eu tenho que ser a primeira